como é que eu vou ser mais produtiva na minha empresa, tal. Mas acabou que não, a gente acabou falando sobre tudo, sobre a empresa, sobre o dia a dia, sobre a rotina, e me fez olhar para a minha rotina, e eu achava que eu já era uma pessoa um pouco organizada, e eu vi que eu não tinha toda essa organização que eu achava. E ela me fez olhar, reolhar, né? Olhar diferente para a minha rotina. E para você é fundamental, igual você disse, você tem 3 jornadas hoje, né? Então, entender que não é só o lado empreendedor que ia precisar da tua visão nesse momento. Todos os outros áreas Exato, também ia continuar. Seus filhos, sua é isso família, aí. outro trabalho. E lá no 21 Dias Mais Produtivos, eu mostro muito isso, né, Aldênia? Que não existe uma divisão entre a Aldênia profissional e a Aldênia pessoal. Não, é uma pessoa só. Até hoje, eu já atendi e tive milhares de alunas, e delas existem as que por algum motivo se sobressaíram, e por isso definitivamente merecem medalha de ouro. Por isso, nesse podcast, você irá descobrir o que elas fizeram para merecer esse título. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um podcast Medalha de Ouro. Medalha de Ouro é um podcast onde eu convido as minhas alunas e coaches que tiveram grandes resultados nos treinamentos e processos que passaram comigo. Hoje eu estou aqui com a Aldênia. A Aldênia é mentora de mães de primeira viagem, então tem tudo a ver com o que a gente fala, organização, planejamento, e principalmente a Aldênia fez o meu treinamento 21 Dias Mais Produtivos, que é focado numa rotina mais organizada. Então, por isso, eu chamei ela aqui para conversar um pouquinho com a gente e também falar sobre a importância, né, dessa organização, desse planejamento, não só pensando na gravidez, mas para tudo na nossa vida, né? Oi, Aldênia, tudo bem? Olá, oi Luana, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Aldênia, então vou me apresentar um pouquinho, a Luana já falou, mas vou complementar. Eu tenho uma consultoria que é realmente focada em mãe de primeira viagem, e está bem em linha com o que a Luana, ela passa, né, no conteúdo dela, que é realmente a importância de você se preparar. Então, as pessoas se preparam para tudo na vida, mas não se prepara para receber o filho, né? Então, eu faço esse acompanhamento com a mãe e eu divido em 3 partes. Primeiro, é a gestação. Então, assim, a importância de fazer um planejamento financeiro para que você consiga comprar tudo que você precisa, né, para a chegada do bebê. Como que você faz a lista de enxoval adequada realmente para a sua realidade, para a sua rotina. Como que você faz um quarto prático, organizado, e que ele seja seguro também para o seu filho. A gente vai falar também de maternidade, enfim. Eu passo por essas etapas, por todas essas etapas na gestação. No pós-parto, eu já entro mais na rotina, né? Então, assim, como que ela se prepara, como prepara a rotina dela para que ela consiga passar por este momento que é pesado, né? A gente sabe que é uma mudança muito grande, né? De um dia para o outro, e que ela precisa se preparar para que ela passe de forma mais tranquila e que ela se sinta até mais segura para tomar decisões, né, para seguir aí com a parte da rotina dela. Até porque, E por né, último, Aldênia? Até só te interrompendo na parte da rotina que você disse, até porque se a mãe já não tem rotina antes de ter o bebê, depois que tem o bebê fica pior ainda, porque o sim, resto da vida dela continua, né, Aldênia? sim, e ela não, e assim, o que é comum, Luana, é as pessoas ficarem muito preocupadas com o enxoval, só pensando no enxoval, como é que eu monto o quarto, mas ela não se prepara para a fase que realmente é mais pesada, a mais difícil, que é o pós-parto. Então, assim, se ela não tem rotina e depois ela quer implementar uma rotina, então, assim, ela já passou por uma mudança, ela está se adaptando ao filho, o filho se adaptando a ela, e ela tentar Marido. implementar qualquer mudança ali, marido, e tentar implementar uma mudança no meio de todas essas mudanças, né? Fica meio caótico. Então, assim, a importância de você pensar, poxa, como eu vou fazer minha rotina, e pensar em alternativas, não pensar só assim, eu vou fazer desse jeito e achar que aquilo vai sair perfeito, porque não vai, você não consegue prever Uhum. tudo que vai acontecer. Então, como é que eu faço
para pensar na alternativa, o mundo perfeito, e se eu tiver imprevisto, o que é que eu faço? E o que Então, mais esse é o foco no pós-parto. Então, e é o que mais falta são as pessoas pensar no plano B, né? A pessoa acredita que aquilo vai funcionar e esquece de falar assim, opa, mas, por exemplo, vamos falar igual aqui, a gente gravando aqui. E se a internet acabar? O que a gente pode fazer? Eu tenho alternativas, justamente. A gente para, começa de novo, e eu já penso no plano B. Não vou achando que vai dar tudo certo. Sim. E a mesma coisa é a mãe. A mãe, ela acha que tudo vai funcionar da mesma forma quando ela estava sem o bebê. Que, tipo, é igual fala, é só colocar mais água no feijão, né? Mas não é assim que funciona. Não é isso. Assim, quando você não é mãe ainda, por mais que você já está grávida, né, ali você já se vê como mãe, mas quando você chega realmente à rotina com o bebê, é que você pensa e fala, meu Deus, eu não tinha como prever tudo isso. Até tem, porque se você conversar com pessoas que já passaram por isso, você consegue diminuir muito, assim, o estresse daquele momento. E inclusive, o meu foco é ajudar essas mães, porque, assim, o despreparo e falta de informação tanto da fase da gestação, do pós-parto, até o retorno do trabalho dela, é que gera muitas vezes uma depressão pós-parto. Com certeza. Né? Às vezes acontece um estresse no casamento. A então, assim, síndrome de gera uma burnout, série de né, problemas. Aldênia? Exatamente. E eu falo muito, né, para as minhas mentoradas o seguinte, poxa, se na sua vida, no dia a dia, já é difícil você passar por um problema financeiro, imagina você passar por um problema financeiro no meio desse caos, assim, dessa situação do pós-parto. Ele vai potencializar o problema. Então, a importância de você entrar no pós-parto, pelo menos com as suas contas em dia, é um problema menos para você se preocupar, né? Então, assim, realmente se planejar para que você passe por uma fase, né, por essa fase mais pesada, com menos problema possível, sabe? Então, tentar minimizar o impacto. Sim, e isso é muito legal, principalmente pelo que a Aldênia faz. Por quê? Porque até quando... É o que eu faço também, só que a Aldênia é mais voltada a quem vai ser mãe, quem vai ter neném. Mas vai muito de encontro, né? Acho que foi até por isso que você decidiu fazer o 21 dias mais produtivos, né, Aldênia? Para agregar mais, né? E o que você gostou do curso, assim, do 21 dias mais produtivos? O que você achou que foi muito legal para você? Então, vou começar falando que, assim, eu não conhecia a Luana, né? Eu estava lá passando pelo Instagram e aí apareceu uma chamada da Luana, me chamou a atenção e eu comecei a seguir a Luana. Não sei explicar, mas assim, de cara eu já me identifiquei com ela. Eu falo isso para ela, então assim, já me identifiquei com ela. E ela até fala que eu fui uma das poucas alunas que acabou adquirindo o curso sem ser uma pessoa que já acompanhava, né, há um tempo. Porque eu acho que, assim, foi uma identificação muito rápida, porque eu acho que ela trouxe para mim exatamente o que eu precisava naquele momento, né? Então, que era assim, para contextualizar um pouco, eu hoje tenho 3 jornadas, né? E então eu sou uma funcionária CLT, eu empreendo e eu tenho minha família. Então foi daí que eu senti a necessidade de fazer o curso com a Luana, né, do desafio, porque eu pensei, como é que eu vou colocar tudo isso dentro do meu dia? E eu pensava, como que eu vou ser produtiva? E o engraçado, até comentei isso com ela, eu entrei no curso pensando assim, como é que eu vou ser mais produtiva na minha empresa, tal? Mas acabou que não, a gente acabou falando sobre tudo, sobre a empresa, sobre o dia a dia, sobre a rotina, e me fez olhar para a minha rotina, e eu achava que eu já era uma pessoa um pouco organizada, e eu vi que não, que eu não tinha toda essa organização que eu achava. E ela me fez olhar, reolhar, né? Olhar diferente para a minha rotina.
E para você é fundamental, igual você disse, você tem 3 jornadas hoje, né? Então, entender que não é só o lado empreendedor que ia precisar da tua visão nesse momento. Todos os outros áreas Exato, também ia continuar. Seus filhos, sua é isso família, aí. outro trabalho. E lá no 21 Dias Mais Produtivos, eu mostro muito isso, né, Aldênia? Que não existe uma divisão entre a Aldênia profissional e a Aldênia pessoal. Não, é uma pessoa só. E se ela faz essa divisão, ela sofre com isso, né? Sim. Sim, e foi isso que eu busquei, na verdade, no desafio, né? Porque eu queria tentar exatamente conciliar, ser mais produtiva, porque eu não tinha tempo para dar conta de tudo isso. Então foi, né, mais um dos motivos, assim, como que eu faço para colocar todas essas atividades dentro do meu dia? E aí eu busquei o desafio da Luana, acompanhei, né, nos 21 dias. A sorte é que na época eu estava de férias e eu tinha meio que antecipado, eu não sabia como que era, né, o desafio, e algumas atividades eu tinha antecipado, mas assim, me fez assim olhar diferente realmente para minha casa, porque assim, tudo começou com a minha casa. Né? No início do desafio, ela fala muito da rotina dentro de casa, até chegar na parte de empreender, mas ela começou dentro de casa. E isso me ajudou muito, porque eu olhava a minha rotina que eu tinha acabado, né, ali antes das minhas férias e das minhas férias, e o quanto era diferente. Uhum. E isso que era legal, assim, você consegue enxergar o resultado na hora. Porque assim, são coisas bem simples, né, Aldênia? Não é nada sobrenatural, são coisas que a gente ouve o tempo Não. todo, só que ninguém coloca em prática. E ali no grupo, Ou não dá atenção, né? não dá atenção. Aí no grupo, acho que como eu tô ali incentivando e chamando e falando da importância, né? Eu acho que foi uma coisa bem legal que ficou claro ali para você, que acho que é isso que você também quer levar para suas mentorandas, principalmente que elas só querem o enxoval, é o minimalismo, né? Exato. Menos É coisas isso aí. é o melhor, né? Inclusive, eu tenho um grupo, né, que eu faço com as meninas da mentoria, e ontem eu falei exatamente isso para elas. Eu falei assim, para você já começar a se organizar, né, então, o que você faz? Então, menos coisa possível, menos, sei lá, Utensílio, menos itens dentro de casa, roupa. utensílio, exatamente. Roupa que você realmente use. Assim, algumas coisas que você pede, né, que você orienta, eu já fazia. Então, por isso que eu até me achava um pouco organizada. Mas eu vi que não por completo. Faltava uma outra parte. Sim, e isso é muito louco, porque uma das primeiras partes, né, quando a gente fala em organização e ser produtiva, as pessoas acham que é comprar o planner. E não é comprar o planner, gente. Não tem nada a ver com isso. É justamente o minimalismo. É. O planner é a última da última coisa. Até antes da Aldênia, eu estava gravando um Medalha de Ouro com uma outra cliente minha, uma outra coach e aluna também do 21 Dias Mais Produtivos. E ela é uma pessoa, Aldênia, que ela é totalmente tecnológica. Então, o planner, tipo, nunca ia funcionar para ela, mas é nunca. E como que ela se tornou produtiva? Porque ela também tem uma jornada ela trabalha CLT e ela tem outras coisas que ela faz também. E aí, o que acontece? Se ela tivesse comprado o planner, ela só ia gastar dinheiro. E o que eu quero trazer aqui? Que essa sina de comprar o planner, que é bem parecida com a sina de comprar o enxoval, é a última coisa do processo, né? E lá no 21 Dias eu mostro bastante isso, né, Odênia? E falando dessa parte de planner, por exemplo, eu comecei o ano comprando planner. É verdade, também fiz isso. E eu uso até hoje, assim, não com tanta frequência como eu uso, por exemplo, o Trello. O Trello, ele faz parte da minha rotina. Ele é meu planner, sabe? Então, E então, assim, a minha ferramenta de gestão hoje é ele, e ele faz com que eu me organize, eu saiba o que eu preciso fazer todos os dias, o que eu vou fazer na atividade da empresa. Então, eu achei uma forma de me organizar. Uso o planner também, né, o papel, mas eu acho que o Trello, para mim, hoje ele é mais eficiente, porque tá fácil. Eu entro no meu então, celular e vejo o que eu tenho que fazer.
Por quê? Porque quer dizer o quê? Que a gente, existem 3 tipos de pessoas, tá, gente, dentro da organização e da produtividade. Existe a pessoa totalmente tecnológica, a pessoa que é totalmente analógica, que é a pessoa que só usa papel, 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 e a pessoa que é mista, que usa um pouco de papel e um pouco de tecnologia. Só que a Aldênia, se ela usa o planner, mas se ela não usa em tanta intensidade, ela não é mista, tá, Aldênia? Você não é mista, você já é mais tecnológica. Tá? Então, se você focar Tá. na parte tecnológica, você vai ter melhores resultados. Então, eu vou controlar meus hábitos, app de hábitos. Eu vou por exemplo, o meu planejamento, você já sabe, o Trello já funciona. Quero algum aplicativo para fazer meus rascunhos e notas. Vai para o Evernote ou para a Google Keeps. Por quê? Porque você já está percebendo que o planner você não está usando tanto assim. E se você não está usando Uhum. quer dizer que você não é mista. E isso é muito importante. Lembra que eu falo bastante sobre autoconhecimento, né? Sobre a gente entender o Sim. que a gente gosta, o que faz sentido pra gente. O autoconhecimento é uma das principais coisas quando a gente fala sobre organização e produtividade. Justamente por isso. Porque se a gente não se autoconhece o suficiente, a gente não cria uma rotina que realmente faça sentido, a gente não consegue escolher as ferramentas que realmente fazem sentido. Não é, gente, é lógico, não é que 100% das nossas escolhas vão dar certo, mas quando você tem uma direção melhor disso, você economiza muito tempo, porque você vai um pouco mais direcionada para aquilo que funciona para você, entende? Então, assim, é bem legal isso que a Aldênia falou, porque ela tá vendo já, eu já tô até te falando, tá, Aldênia, caminha um pouco mais para tecnologia, que com certeza vai funcionar mais com você. Talvez investir no planner de novo não vai fazer sentido para você. Furada, né? Sim, justamente. Isso vai muito de encontro aos enxovais também, né, Aldênia? Porque se a pessoa não conhece o que ela gosta, se ela não conhece o que faz sentido para ela, ela vai levar isso pro bebê e vai comprar coisa que não necessita. Nem é o que ela gosta, Lô. Desculpa interromper, mas não é o que ela gosta. Ela pensa assim, poxa, qual que é a rotina dela? Ela é uma pessoa que ela viaja muito? É uma pessoa que viaja muito para a cidade? Não, vai muito para campo. Poxa, o carrinho é diferente. Ela é uma pessoa que ela é uma pessoa mais prática, então, poxa, a mochila, ela já vai pensar em coisas que dá liberdade para ela, um sling, alguma coisa assim. Não, eu sou uma pessoa mais conservadora, então ela já segue uma outra linha. Olha Isso, as pessoas vão lá de se conhecer, de olhar para a rotina. E eu falo muito isso. Onde você mora? Né? Você mora numa casa, você mora num apartamento, você tem um carro, você tem carro pequeno, grande. O que você tem que olhar para a sua vida? E aí as pessoas pegam, eu tô falando porque eu fiz isso, tá? As pessoas vão lá na internet, pegam a lista e manda pau e compra tudo. Só que depois, assim, não quer dizer que aquela lista tá errada. É isso que eu falo para as pessoas, que eu falo, poxa, mas tá lá na internet. Porque aquilo é um padrão. E aí você tem que saber adequar a sua realidade. O que você compra mais, o que você compra menos, o que você deixa de comprar porque para você não vai fazer diferença. É a mesma coisa do que você falou da tecnologia, dos aplicativos. É a mesma coisa. Você precisa conseguir olhar para o seu dia a dia e identificar o que você vai comprar. Não é fácil, porque a gente não, para quem nunca passou por isso, né, tomar essa decisão é difícil. Por isso a importância de você ter alguém te orientando. Né? Essa eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, que nem no seu caso, que você orienta as mamães de primeira viagem, que nem no meu caso. A Aldênia não fez o processo de coaching comigo, tá, gente? Mas ela fez o 21 dias mais produtivos. Dentro do processo de coaching, é muito mais forte ainda isso, né? O autoconhecimento pega mais, porque você entende sobre o teu perfil comportamental, entende o que faz sentido. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise com a Aldênia sobre o perfil comportamental dela, mais ou menos, porque eu trabalho com isso, eu tenho uma visão mais analítica. Eu sei mais ou menos qual é o perfil dela, mas eu não posso falar sem ela passar pelo processo, tá? Então, isso é muito importante. E quando você entende isso, vamos lá, vamos dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa dominante e influenciadora. O que acontece? Para mim, planilha, eu tenho que correr de planilha, porque eu não consigo trabalhar com planilha. Tem que ser coisas mais visuais, coisas bonitas, coisas que me chamam muita atenção. Planilha do Excel, abandona, não faz sentido para mim, porque eu sou mais, assim, mais emotiva, eu sou mais, como eu sou mais influenciadora, então eu gosto dessa parte mais assim, então já sei que não funciona. Então, quando a gente passa por esse processo,
tecla que nem nas mamães, igual ela falou. Eu sei que eu sou mais prática, eu gosto mais eu vou passear muito, ou eu ando muito assim na rua com o meu bebê. Vai fazer toda a diferença na hora de comprar o carrinho. E vai mesmo, gente. Exato. Porque é o perfil. E, Aldênia, sério, a maioria das pessoas não sabem o que elas são na rotina dela. Se você chega e fala assim, ó, como que é a sua rotina? Aí fica cri, cri, cri. A pessoa não sabe falar, não é verdade? Ó, fala aí das suas mentoradas. É verdade. E aí, por exemplo, eu até mandei ontem para as meninas assim, poxa, a gente vai entrar na fase agora de definição de enxoval e tal. Quanto vocês têm para gastar? Mas assim, eu já mandei a pergunta sabendo que não ia ter resposta, né? Ninguém respondeu. Então, assim, as pessoas não sabem. Então, é uma das partes até que eu coloco na mentoria, eu falo assim, a pessoa já pensa assim, mas quanto eu vou gastar? A pergunta que eu recebo muito é assim, mas quanto eu vou gastar com enxoval? Gente, não é quanto eu vou gastar com enxoval, é quanto você tem para gastar com enxoval. Por quê? Porque eu posso ter R$1.000, a Luana pode ter 3 e sei lá, a Joana pode ter 10. E tudo bem. Então, assim, o que a gente vai fazer? Eu vou gastar meus R$1.000, você vai gastar os 2 e a outra pessoa vai gastar os 10. Então, assim, o que você precisa fazer é quanto eu tenho para gastar. E dentro do que eu tenho para gastar, o que eu vou comprar dentro da minha realidade, da sua realidade financeira e da minha rotina. E até porque, Aldênia, sério, mesmo que vamos supor, mesmo que eu tenha R$10.000, se não cabe na minha casa, tem que olhar isso também. Não adianta. Se não cabe. Isso aí. E é justamente sobre e no carro? Rotina, né? E no carro, justamente, gente, a gente esquece de pensar que tem lá, né, a parte onde vai pôr a cadeirinha e tudo mais, né, Aldênia? Então, olha como é importante essa análise da rotina. E essa análise da rotina você aprendeu lá no 21 Dias Mais Produtivos, né, Aldênia? Quando a gente analisa... Aprendi muita coisa, sim. Essa parte da rotina. E assim, por que você acha que é tão importante, né, a pessoa, a mulher mesmo, não só a mãe, mas a mulher, ser mais organizada e ter essa visão um pouco mais analítica das coisas, sabe? Analisar a rotina dela para que a vida dela funcione. Pensa, você tem três períodos, né? Você trabalha CLT, você empreende e você tem 2 filhos e mais um marido. Como que você consegue conciliar tudo isso? Por que então a organização é importante para você? Exatamente por isso. Se eu não olho para minha rotina, um pratinho vai cair, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu não consigo realmente meu dia, por mais que eu tente ser produtiva, eu não consigo colocar tudo que eu preciso fazer dentro de um dia. Então, eu faço o quê? Priorizo. Né? Então, priorizo. Então, tem dia lá na minha rotina que a minha prioridade é a minha empresa. Tem dia que a minha prioridade é meu trabalho lá, meu CLT. E eu tenho um tempo para minha família. Então, eu olho para minha rotina e tento organizar de tal forma que nenhum prato tá perfeito, porque eu realmente não consigo, mas nenhum caia. Então, é ter essa habilidade de olhar e conseguir fazer o quê? Priorizar o que é importante naquele dia, naquele momento. Então, por exemplo, final de semana. Eu sei que no final de semana eu vou me dedicar mais à minha família. Né? Então, eu já tenho lá o horário para minha família. Eu tenho um horário para o meu negócio, né? Porque eu aproveito o final de semana para planejar, fazer tudo que eu preciso fazer durante a semana. Mas durante a semana, meu foco está no trabalho. Então, eu consigo dedicar um pouquinho de tempo para cada uma das minhas 3 grandes jornadas. Porque atividades são muitas atividades, né? Muito. Mas vamos dizer que seriam 3 grandes atividades, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, se eu não enxergo a minha rotina, se eu não consigo olhar para ela com esse olhar clínico e mais analítico, eu vou me perder. Com certeza. E quando a gente falou sobre ter menos coisas para gerenciar, fez muito sentido para você também, né, Aldênia? Até por conta de delegar, né, algumas funções para algumas coisas da sua casa, né? O que eu senti muito, assim, de diferença, né, logo depois do curso, assim, tem até um comentário que é engraçado, que, assim, eu tenho o quarto dos meus filhos, o meu quarto. Então, assim, eu mantenho as minhas roupas organizadas, não chega a ser separado por cor, nada disso, mas tá lá organizadinho.
E o das crianças, nem tanto, porque é mais difícil. Mas depois que eu ficava perdendo ali um tempo caçando a roupa para levar todo dia para a escola, né? Agora, eu olho para a gaveta dos meus filhos de meia, calcinha, cueca, né? Que é sempre mais picadinho. Uhum. E tá tudo organizadinho. Eu lembro da Luana. Fala, Luana. Que tá organizado. E assim, gente, parece brincadeira, mas o quanto você economiza de tempo. Porque de manhã, só um exemplo, eu ia lá, aí eu ficava caçando a meia rosa com a rosa, cadê? Porque eu não tinha embrulhado junto, aí eu tinha que caçar, eu ficava lá 5, 10 minutos procurando. Agora não, eu abro e já tá tudo. Aí o que eu faço? Eu já guardo organizado. Aí você fala assim, poxa, mas que coisa besta que você tá falando, um exemplo simples. Mas só isso já me economizou um super tempo de manhã quando eu vou levar meus filhos para a escola. Claro, pensa, Outra se coisa que eu todo já fiz dia, também. pensa, se todo dia Pode você falar. gastava 10 minutos para procurar, gente, é verdade, é 5 a 10 minutos, não acho que era É isso 2 ou mesmo. 3 minutos, não, era 5 a 10. É isso mesmo. Hoje, é 1 minuto, só pegar, É né? isso aí. Pode complementar, Isso né? já me economizou. Isso me economizou um tempo diário, então todos os dias eu já tenho esse minutinho. Isso faz com que eu não atrase, né? Eu já chego mais no horário certo na escola, no trabalho. E outra coisa que eu fiz, e que foi bem na época que eu estava começando a montar todo o material para postar no meu Instagram, no meu site, eu montei as minhas pastas da empresa tudo organizadinha. Então, assim, se você fala assim, Aldênia, cadê tal coisa? Eu sei onde tá, eu sei como tá montado, eu já sei o que eu postei, o que eu não postei, tá tudo organizado. Então, assim, na época que eu já montei com essa linha de raciocínio que você veio falando. Eu vi que esses dias você postou algo Sim, falando sobre isso, eu falei, eu não vou ter que passar por isso, porque sim. já está organizado, Sim, porque sabe? Já assim, fiz diferente. a realidade, gente, a verdade é o seguinte, não existe perfeição. É igual a Dani falou, minha roupa não tá tudo preto, tudo branco, tal. Não existe esse tipo de perfeição e nem busque por isso. Não é isso que faz a diferença, gente. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é ter menos coisa para gerenciar e já fazer igual a Dani. Por que só jogar a meia lá? Não, ela já tá ali na tua mão, já põe juntinho e pronto. Já vai te economizar, é coisa simples e rápida. A gente acha, nossa, eu vou demorar dobrando a meia. Não, você não vai demorar dobrando a meia, você vai demorar procurando a meia depois, né? Eu pensava exatamente isso. Eu falava assim, gente, eu vou perder meu tempo aqui dobrando essa meia, botando a cuequinha tudo certinho, junto. Aí depois eu falei, não, eu vou fazer. Na hora que eu comecei a fazer, eu vi a diferença que fez no dia. E outra coisa, não é só o tempo, é o fato de você abrir a gaveta e ver tudo organizado, É sabe? muito Você fala assim, gostoso. dá uma paz, sabe? Dá muita paz. Oiê! Essa é a filhinha da Aldênia. Gente, Sempre chega uma criança. sempre. Mães, é assim mesmo, tá? É isso também. É muito legal falar sobre isso, porque as mães acham que elas vão abandonar as crianças, que as crianças não vão solicitar elas. E não é assim. Você não tinha que falar assim, tchau. Ela vai estar ali, igual tá a filhinha da Aldênia ali com ela. E é natural. Por quê? Porque é uma criança e ela vai precisar do seu tempo, sim. Ela vai precisar da sua Sim. dedicação, né, Aldênia? Isso é importante, sabe por quê, Aldênia? Eu tenho muitas mães que me seguem, mães já de crianças grandes, tá? Grávidas não, mas... Maiores, né? E elas perguntam, Luana, como eu concilio isso? Estando com a criança junto. Não tem o que fazer. Você não pode deixar a criança abandonada. Não tem como. Eu me lembro que durante o desafio eu cheguei a te perguntar como que eu faço para conseguir manter a minha casa mais organizada, porque tem 2 crianças, como é que eu faço para manter? E eu me lembro de você falar, poxa, aí você passou até um passo a passo comigo para tentar manter mais organizado. Eu admito que assim, 100% não tá, mas já melhorou bastante. Claro, vou dar até um Melhorou exemplo bastante. aqui da Gisele Bündchen, que eu li o livro dela, né, Aprendizados, e assim, ela tem empregada. Só que ela quis mostrar para as crianças e para os filhos delas que eles precisam ser organizados. Porque quanto mais organizados eles forem, mais eles vão conseguir as coisas na vida deles, porque foi assim que ela conseguiu. Então, o que ela fez? Foi até algumas coisas que eu passei para a Dênia. Colocar aqueles quadrinhos mesmo de gratificação para eles, dar as estrelas. Guardei
o brinquedo. Ela vai lá e dá a estrelinha para ela. E aí, no final, ela ganha alguma coisa, sabe? No final do mês, no final da semana, quando eles cumprem tudo. Isso é importante, gente. Não dá para excluir as crianças ou o marido da organização. Não existe isso, é uma engrenagem. Não dá, você não mora sozinho. É isso também, é muito legal. Sobre rotina, tá, gente? Quando a gente analisa uma rotina, é muito bom você analisar pensando em quem mora em você. E eu vejo que as pessoas querem excluir as pessoas que moram com elas. Por exemplo, excluir a criança, excluir o marido. Não, você não vai se organizar sozinho. É uma engrenagem. Pensar na rotina delas também, né, Aldênia? Tipo, você não deixou de ter a rotina com as crianças. Porque elas não deixei parte. E as fazem. E o que eu consegui fazer é que, assim, eu tenho um filho que é mais organizado e essa pequenininha que é bem desorganizada. Então, eu tenho um contrapeso e ela, e assim, a criança, ela vive de exemplo, né? Então, ela olha para o meu mais velho e vê ele fazendo, então ela, de certa forma, ela vai diminuindo também a desorganização dela. E eu tinha já até colado na geladeira, né, um imã com a rotina deles. Então, assim, para ele saber que hoje é dia de ir para a escola, no final de semana vai para casa da avó, o que vai fazer. E eu usei isso bastante porque, assim, eles não têm noção de tempo. Não. Né? E aí você fala assim, mas que dia é hoje? É dia de ir para a escola? Não é? Eu me dava desespero de ver a criança perdida, sem noção, de saber se era dia de ir para a escola ou não. Né? Então, eu coloquei essa rotina e aí eles conseguem ver o que vai acontecer no dia, sabe? E isso é muito incrível, porque diminui muito a ansiedade deles. Eu já falei várias vezes, tá? Mas não sei se vocês sabem, quem tá aqui me ouvindo, mas a minha mãe é professora e ela é professora do ensino infantil. Então, são de crianças de 0 a 5 anos. E lá na escola, eles têm a rotina. Então, todos os dias, a minha mãe monta as rotinas com eles. Então, hoje a gente vai fazer isso, isso e isso. É sério, a ansiedade deles diminui muito. Eles até dormem, eles ficam tão relaxados porque eles sabem o que vai acontecer dali para frente. O dia que não tem rotina, por exemplo, Dia das Mães, Dia do Índio, que vai ter tipo alguma apresentação lá e a minha mãe não monta a rotina, eles ficam acelerados. E se perdem. Uns fazem xixi na roupa, coisa que eles não fazem mais, que nem os alunos da minha mãe têm 3 anos, então eles nem usam mais fraldas, mas eles fazem, eles não sabem qual horário que eles vão comer, é uma loucura. Por quê? Porque eles ficam ansiosos. Agora imagina a gente, porque o que acontece? Quando a gente cresce, a gente quer ter sem rotina, né? Viver sem rotina, nossa, rotina é chata, é horrível. Aí é o perigo. Por quê? Porque a gente se torna pessoas extremamente ansiosas porque não sabe o que vai acontecer dali para frente. É horrível não saber. Agora, imagina isso, Lu, numa situação da grávida, da gestante. Nossa Senhora! Nossa, horrível. E eu acho que é isso que eu falo para elas, assim, o fato de você ter alguém para te falar qual é o próximo passo, nossa, assim, é transformador, de verdade, não é exagero. Porque você, quando você está perdida, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E ansiedade. Quando alguém chega e fala, calma, eu vou te passar o que você vai fazer. Olha, hoje você vai fazer assim, daqui tanto tempo você vai fazer tal coisa. Nossa, abaixa a ansiedade, dá uma segurança. Inclusive, que é o que eu falo, você tem poder até para tomar as decisões, porque você já sabe o que vai acontecer. Com você já fala, poxa, já sei o que vai acontecer lá na frente, então se eu tiver que decidir isso agora, eu consigo decidir. Claro, esse negócio de deixar para a última hora não dá certo. Não dá, é horrível. Por quê? Porque é igual assim, ó, até hoje, né, até depois do curso do 21 Dias Mais Produtivos, eu e a Aldênia conversa bastante. E eu sei que a Aldênia vem me procurar quando ela tá no pico, assim, dela, não sei o que eu vou fazer, né, Aldênia? É isso aí. E quando eu falo quando eu não sei o que fazer, eu peço socorro. E aí, o que acontece? Quando você fala comigo, eu falo, relaxa, Aldênia, é só fazer isso, isso, isso. Você não fica mais calma? Sim. Fica muito mais calma. Por quê? Porque é uma direção, tá? Então, quando eu trabalho com os meus coaches, dentro do processo de coach, também no 21 Dias Mais Produtivos, é justamente isso. A gente se sente muito perdida. É muita informação, é muita coisa que tem, né? Ainda mais com o advento da internet. A internet é maravilhosa, porque que nem a Aldênia me encontrou na internet, né, Aldênia? Me encontrou navegando pela internet. Talvez, se não existisse a internet, eu nunca ia saber que a Aldênia existia, e nem ela ia saber que eu existia. Ela é incrível, eu amo.
porque conecta muitas pessoas. Mas desde que você entenda isso, essa conexão, e você utilize isso para crescer, para melhorar a tua vida e buscar pessoas que podem te ajudar, né? Então, assim, dentro do 21 dias mais produtivos também, a gente falou muito sobre a parte de mudar alguns hábitos, né, Aldênia? E você acha que a mudança de hábitos é importante para uma vida mais saudável e mais tranquila hoje? Sim, eu não tenho dúvida que é, mas também quanto é difícil. Então, assim, a importância de você ter alguém te orientando, porque é muito difícil você mudar um hábito. E eu me lembro que no desafio você falava assim, olha, então agora nós vamos fazer tal coisa. É uma situação que de repente eu não fazia. Eu falei assim, Luana, eu não sei fazer isso. Sim. Aí ela falava assim, então calma. Então ela ia, passava comigo um passo a passo, falava assim, olha, então você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, assim, e aí ia me dando um passo a passo do que eu fazer para eu conseguir implementar aquela mudança. E eu acho que é isso que é importante, você ter... Não é fácil mudar. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, por isso a importância de ter alguém te orientando e falando assim, ó, calma, existe uma alternativa, é normal que você está passando, isso já te dá uma tranquilidade, como ela te disse, e te dá o que fazer, porque só falar que existe uma alternativa também não resolve. Não resolve. Né? Não. Então, não resolve. O que fazer? Aí ela fala, olha, então você vai fazer assim, assim, assim. Aí no outro dia ela checava, né? Porque afinal a gente estava no desafio. Sim. E aí como foi, como não foi. E aí para algumas pessoas dava certo, outras não dava certo. Então, pera, vamos mudar. Então, porque ela é especialista nisso. Então, como ela tem essa especialidade, ela consegue te orientar e falar o que fazer quando deu certo, quando não deu certo. E entender, né, Aldênia, que cada uma era de um jeito, né? Eu penso muito dessa forma, né? Eu não sei se você percebeu, mas eu sou muito individualista do seguinte forma, eu penso que cada pessoa é de um jeito. Mesmo que a informação é generalizada, mas que nem na hora que a Aldênia falava, Lu, não consegui fazer isso, então tá, então vamos pensar do seu jeito, então. E aí eu pensava do jeito dela. Aí se tinha outra pessoa dentro do grupo que pensava de outro jeito, então vamos do teu jeito. Você percebeu isso? Me lembro disso. Eu me lembro que você falava assim, gente, agora eu vou falar com fulano. E aí você pegava aquela pessoa e ia até o final. Gente, mais alguém tem dúvida? Tem a Aldênia. Então, peraí. Então, agora eu vou com a Aldênia. E eu me lembro que você falava assim, eu faço grupos pequenos exatamente para eu conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. Porque é a importância de que cada um consiga fazer dentro da sua rotina. E eu me lembro também, logo no início, você falou assim, mas como que é a sua rotina? Como você faz? E aí, muitas vezes, o pessoal respondia meio torto, do tipo, não tinha rotina. E eu percebia a confusão. Aí você falava assim, não, calma. É meio que assim, você coloca as coisas no lugar, sabe? Assim, cada pedacinho numa ordem ao ponto da pessoa entender a linha de raciocínio. Isso. E isso ajudou muito, muito mesmo. Isso, porque assim, gente, eu só imaginando aqui, imagina, eu trabalho só com a minha empresa. Imagina se eu passo o jeito que eu trabalho hoje para a Aldênia, que trabalha em 2 empregos. Não vai fazer o menor sentido. Eu entendo ela, por quê? Porque eu já passei por isso. Então, eu consigo ajudar ela nesse sentido. E lógico, igual ela falou, eu sou especialista, então eu vejo muitos casos. Mas, não adianta eu falar assim, não, Aldênia, faz isso. É aquela coisa, sabe aquela coisa de acordar às 5 horas da manhã, meditar, não sei o quê? Gente, não é para todo mundo. E eu vejo que as mulheres se sentem tão frustradas por isso, né? Ficam chateadas, magoadas. Falam assim, Luana, olha, eu tô muito triste, eu não consigo fazer isso que você tá falando e tal. E aí eu falo assim, calma, qual que é a sua rotina? Vamos analisar primeiro a tua rotina? Vamos analisar o que você vive primeiro? Imagina eu chegar na Aldênia e falar assim, Aldênia, a partir de agora você vai acordar 5 horas da manhã. 5:30 da manhã, lembra que a gente conversou sobre isso? E eu falei assim, não, Aldênia, não tem jeito. Sabe por quê? Porque a Aldênia vai dormir mais tarde. Então não faz sentido. Não faz sentido, né? Igual até eu posto, né, nos meus stories, né, lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me segue. Vai ter os links todos aqui, tanto do meu quanto da Aldênia, tá? Do Instagram, site, eu vou colocar tudo aqui pra vocês. Mas o que acontece? Eu sempre posto lá meu bom dia. E a Aldênia mandou assim pra mim, Lu, que hora que você acorda, né, pra fazer isso? Eu acordo todos os dias 5:50. Já acordei às 5 horas da manhã? Já. Por quê?
porque eu tenho que testar, né? É a minha função testar todas essas partes de produtividade. Então, eu vou e testo. Funcionou para mim? Por um tempo funcionou, porque minha rotina era diferente. Hoje não, hoje eu durmo mais tarde. Então, tem que analisar isso, sabe? Hoje eu durmo mais tarde porque eu tenho outras funções. Eu tenho clientes à noite, então eu não consigo dormir mais cedo. Então, se eu não durmo mais cedo, consequentemente, eu não vou acordar mais cedo. É lógica, né? É lógica. E as pessoas se sentem muito frustradas, Sim. né, Aldênia? As mulheres se sentem muito frustradas por não conseguir. É muito Eu louco. acho que além do que a gente até conversou fora, né, pelo WhatsApp, eu acho que foi até por Sim. Instagram, se não me engano, essa questão do horário, é que assim, cada um tem uma necessidade também, que foi o que a gente conversou. Eu preciso dormir de 7 a 8 horas. Montar uma rotina para mim, que eu durma menos do que isso, não vai funcionar. Não Então a vai, gente porque você precisa vai olhar ficar para a doente. rotina. Exato. Então, assim, olhar para a rotina e para a sua necessidade. Tem gente que dorme 5 horas e fica super bem. E tudo bem que ela dorme 5 horas e tá bem, e quem dorme 8 horas precisa, né, dormir 8 fica bem também. Então, acho que a importância de olhar para o indivíduo, né, isso que você falou, individualizar e dar uma solução para cada um. Eu sei que é um curso que dá uma solução geral, mas a tratativa não é geral, né? A Isso. solução é geral, mas a tratativa é única para cada pessoinha que está ali dentro do grupo. E fez toda a diferença, porque eu me lembro que no final nós éramos um grupo completamente diferente. Eu me lembro que tinha uma mulher que ela era, acho que costureira, não era? Sim, E sim. que não tinha nada a ver comigo, né, por exemplo. E eu me lembro que você foi ajudar ela a fazer o plano de como conseguir colocar em ordem tudo que ela tinha de demanda. E eu falei, Sim. cara, olha isso que fantástico, que legal, porque não fazia parte da sua realidade, porque você não trabalha com isso, mas ainda assim você conseguiu montar algo que solucionasse assim o problema dela, né? E resolveu o meu, que era completamente diferente. Isso que eu Sim. acho que foi muito legal, assim, foi o mais interessante. E isso, sabe por que que acontece, Aldane? Agora eu vou falar um pouquinho da parte de autoconhecimento, tá? É fundamental o autoconhecimento para isso. Por quê? Eu gosto disso. Um dos pontos mais fortes meus é justamente a individualização. Então, eu não consigo não olhar para cada ser. Cada ser, para mim, cada ser humano é muito importante. Então, para mim, cada um é cada um. E quando eu entro na realidade daquele ser humano, eu realmente tento olhar todos os ângulos. Até minhas clientes de coach mesmo, elas falam assim, Luana, é uma experiência totalmente diferente, assim, eu nunca vi, porque eu não fico martelando na minha mente o problema que aquela pessoa está passando naquele momento. Mas problema, por exemplo, na hora que a Aldênia fala, Lu, preciso disso, eu vou buscar várias alternativas para que ela consiga resolver o problema dela. E, lógico, eu não resolvo por ela, nunca. Eu dou alternativas para que ela consiga. Então, é isso também, é porque faz parte de mim, é um ponto forte meu. E quando a gente entende quais são os nossos pontos fortes, fica muito mais simples. Sabe por quê, Aldênia? Eu acho que você vai até se identificar pelos seus filhos. Quando a gente está na escola, o que acontece? Os professores, eles querem alavancar a parte que você tem mais defeito. Então, por exemplo, se você não é bom em matemática, ele fala assim, estuda mais matemática. Verdade. Se você não é bom em ciências, estuda mais ciências. E isso, para o ser humano, não é legal. Hoje, até estava estudando com a minha mãe, né? A escola está mudando essa parte. Ela está indo para uma parte mais socioeconômica. Inclusive, eu falo sobre socioemocional, quer dizer, inclusive, eu falo sobre isso no meu livro, que eu não sei se vai estar liberado já, se já vai estar na venda, né, ou na pré-venda, quando eu liberar esse podcast, mas se tiver, eu já vou deixar o link aqui para vocês comprarem. E no meu livro eu falo sobre essa parte, da parte socioemocional, que está sendo agora trazida para as escolas. Por quê? Porque cada ser é um ser. Então, por exemplo, se ele não é bom em matemática, show! Que ele tenha a nota mínima para ele passar, para ele entender só, mas que ele alavanque a parte onde ele é melhor, porque quando a gente alavanca a parte onde a gente é melhor, as coisas fluem naturalmente, e a gente para de se cobrar tanto naquilo que a gente não é bom, entende? E aí isso faz muito sentido, faz total sentido, porque a criança, o ser humano, nós nos desenvolvemos muito melhor quando a gente alavanca aquilo que a gente já é bom. E é isso que eu faço, né? É isso que eu faço com vocês também, quando estão no treinamento.
Eu não foco no que vocês não são boas. Pode ver. Na hora de falar assim, ai, Luana, eu não sou tão boa nisso. Tudo bem. No que você é boa? E a gente vai naquilo. É igual eu tava falando aqui pra Aldênia. Aldênia, talvez o planner mesmo, ao planner de escrever, a parte de escrever, não faça tanto sentido assim para você. Mas os aplicativos vai fazer mais sentido. Faz muito sentido o que você está falando, que é o seguinte, eu vejo isso que você falou na escola, meus filhos ainda são pequenininhos, né? Então, ainda não tá nessa fase de desenvolver muito as habilidades deles, né? É mais recreação, tem lá a parte de alfabetização. Mas isso para mim é gritante na empresa, porque eu tive até conflitos assim na empresa, que eu lembro que na época eu fazia exatamente isso. Eu falava assim pro meu diretor, eu falava assim, olha, a gente precisa fazer com que as pessoas trabalhem no que ela é boa, não no que ela é ruim. Ele, não, mas a pessoa que está aqui, ela tem que saber fazer tudo. Falei, para lá, uma coisa é ela saber fazer tudo, um pouquinho de cada coisa, mas ela tem uma habilidade. Não adianta você pegar uma pessoa que tem uma habilidade de escrever para ficar fazendo um cálculo. Ele vai fazer o cálculo mínimo para aquele negócio que ele está fazendo. Ok. Mas ele tem uma habilidade. E a gente tinha muito conflito. Até que eu falei assim, ou você deixa eu fazer desse jeito, ou não vai dar certo. Acabou que ele deixou e a gente teve um resultado muito melhor. A produtividade não assim, aumenta? Além da produtividade, tem um outro ponto que é a interação. Por quê? Porque quando eu dou para você uma coisa que você é ruim e o outro ele é bom, por exemplo, um cara vai bem e o outro vai mal. Ele se sente inferior, ele não se sente bem. E quando você dá para cada um que ele é bom, Nossa, todo mundo vai bem dentro do seu pedaço. E isso para mim foi assim gritante. E o que aconteceu? A interação assim, a área na época tinha umas 12 pessoas, a área ficou ótima de trabalhar, por quê? Porque todo mundo estava bem, todo mundo estava fazendo o que ele gostava. Tinha alguma outra atividade lá dentro do negócio que ele não era bom, que ele não gostava? Normal. E todo mundo entendia dessa forma. Mas o fato dele saber que ele ia fazer bem o que ele gostava de fazer, gente, foi o período que a gente mais entregou resultado na empresa. E na época, né, o meu diretor, ele simplesmente falou, bom, tudo bem, ele deu um braço a torcer, né, falou, tá, já que você acha que é assim, então toca você do seu jeito. E acabei tocando assim, funcionou muito bem, e depois a gente não teve mais problema, porque ele viu que funcionava dessa forma. Então, serve para criança, é que no meu caso eu não consigo dar tanto exemplo de criança, mas para o adulto isso é muito forte. Numa empresa, no corporativo é muito forte. Muito, porque igual você disse, as pessoas vão trabalhar tranquilas, porque elas gostam daquilo. E quando ela gosta, gente, isso é um princípio da produtividade. Você só é produtivo com aquilo que você ama fazer. Se você não gosta de fazer, você não é produtivo. E você desiste, tá? Então, produtividade e hábitos está muito ligado nisso. Aquilo que você realmente gosta de fazer. E se você não gosta de fazer, você não é produtivo. E é isso que aconteceu aí, Aldênia. A pessoa se sentia à vontade. Quando você faz aquilo que você gosta e aquilo que você sabe, você fica à vontade. Parece que tira aquele peso das tuas costas. Quando você está fazendo coisas que você sabe e que você não gosta, você não vai atrás de aprender, você não vai atrás de melhorar, você não vai... Porque você odeia aquilo. E não faz o menor sentido. E no meio corporativo, infelizmente, ainda é muito assim. Ainda as pessoas colocam as pessoas para fazerem coisas que elas não gostam, elas ficam doentes, ficam mal, elas não conseguem dar aquele gás, né? Se colocarem bem no trabalho por conta disso. E o que você fez foi maravilhoso, porque você viu os resultados, né? Resultado é resultado, gente. Não tem o que falar, né? Com certeza. Contra fatos e dados, né? Não tem discussão. É isso, então assim, foi super... Não tem como. E assim, foi super produtivo. Na época era uma equipe grande que tinha uma responsabilidade de entrega muito pesada, cada um falando dentro da empresa. E foi muito legal, foi um ano que a gente entregou muita coisa e eu fiquei super feliz, porque assim, depois a gente acabou diminuindo a equipe por outros motivos, mas todo mundo vinha conversar comigo e falava assim, poxa, cara, nem eu sabia que eu era tão bom nisso. Porque quando a pessoa falava comigo assim, eu tenho que fazer tal atividade, ela falou assim, poxa, mas eu não sei fazer isso direito. Eu falei, não, mas você é bom nisso aqui, ó. Aí elas me olhavam com aquela cara de tipo, eu sou bom nisso? Você já prestou atenção que você faz assim, 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 desse jeito, que quase ninguém consegue fazer? Aí a pessoa parava, falava assim, putz, é mesmo. E aí dali,
ela realmente identificava o que ela tinha de potencial e ia para cima, porque ela já sabia que ela era boa naquilo. Assim, foi um período muito gostoso, muito gratificante mesmo, foi muito gostoso. E para mim era ótimo, porque eu via o brilho nos olhos das pessoas, a alegria de ir trabalhar, e ia trabalhar, como você falou, tranquilo, sabe? É muito gostoso. É muito bom e a produtividade cresce muito, isso faz muito sentido, tá? E assim, Aldênia, a Aldênia me acompanha também nas redes e ela sempre tá vendo as coisas que eu posto e também, né, lá no grupo. O que mais você aprendeu comigo, assim, participando do grupo de desafio e em tudo que você acompanha comigo, o que mais você aprendeu, assim, comigo que realmente valeu a pena passar até pelo grupo de desafio? Eu acho que para mim a maior mudança foi o olhar diferente para a rotina. Porque antes de você, eu sabia que eu tinha rotina, né? Eu tinha consciência que eu tinha rotina, mas eu não olhava desta forma para minha rotina. Eu não pensava em como eu podia ser mais produtiva dentro da minha rotina e que ações pequenas como essa que eu dei de organizar as pastas, de organizar as gavetas, deixar tudo mais organizadinho, isso faria tanta diferença na minha vida, porque parecia ser uma ação muito simples. Então eu vi que o simples e a consistência, que eu acho que é o mais difícil, né? Sim. Que você comentou, é o mais difícil a consistência. Então, assim, fazer a mudança e implementar a mudança. Porque mudar você pode, eu podia ir lá um dia e fazer. Mas eu poderia não continuar. E não continuar ia levar tudo por água abaixo, porque, né, não faria diferença nenhuma, um dia só não faria diferença. Mas permanecer com esse pensamento organizado, sabe? Então, assim, eu sei que eu não consegui implementar em toda a minha vida, na minha rotina, mas eu consegui em pontos que para mim faz diferença. Então, acho que é esse olhar mesmo de coisas, atividades simples que são eficientes, te traz mais resultado do que às vezes uma grande mudança que você quer implementar e que você fica ali martelando e você não consegue. Sabe? Acho que foi essa, para mim, foi a maior diferença. Com certeza, é o que eu sempre falo, né? Porque você pensou na tua rotina como ela é e não quis mudar ela, fazer o 880, né? De uma vez, mudar radicalmente, transformar como se a tua rotina não existisse. Não, você fez pequenos ajustes dentro do que já existe. E é isso que eu prego, porque eu não acredito no 880. Você acredita no 880, Aldênia? Não, porque assim, eu já tentei, não funciona. Pelo menos não comigo, assim, é muito difícil. Agora, o pequenininho, que todo dia você vai fazendo, você vê uma diferença menor, mas ele é consistente e lá a longo prazo, por exemplo, você dando exemplo da gaveta ou das minhas pastas tudo organizadinha, o meu guarda-roupa, isso me deu um tempo maior, me deu tempo para que eu conseguisse investir, de ficar mais tempo com os meus filhos, ou de investir no meu negócio, vai me liberando tempo, para empreender. Então, assim, quando você fala, poxa, mas Aldênia, que exagero, você está falando de 5 minutos. Não estou falando de 5 minutos. Eu estou falando de 10 minutos, 5, 10 todos os dias de manhã. Eu tenho à noite ao meu empreendimento, que eu também economizo muito tempo quando eu estou com tudo organizadinho onde está. Se você for acumulando isso ao longo do dia, eu acho que eu vou ganhar aí uns 40 minutos. Multiplica isso por semana. Aí começa a multiplicar isso por mês. Então, assim, eu vi que foi me sobrando mais tempo. Não é assim, ainda não consigo fazer tudo o que eu preciso, mas já me liberou janelas para eu conseguir fazer adicionais ao que eu fazia. Então, acho que foi essa mudança assim que realmente eu consegui trazer e permanecer, sabe? Tem outras que eu gostaria muito de conseguir implementar e que eu ainda estou na luta, mas essas, assim, foram as maiores, assim, para mim. Foi o que mais trouxe resultado, são essas pequenininhas. Né? Porque, assim, o que acontece? É igual a Dania falou, a consistência é muito importante. É a consistência que vai te levar até os resultados. Porque as coisas demoram para acontecer.
tudo demora para acontecer, gente. Essa ansiedade de acontecer em uma semana, em um mês, as coisas não vão acontecer assim. Então, a visão, igual eu falava, uma visão de longo prazo é o que faz a diferença. E com certeza, né, Aldênia, se você não tivesse olhado dessa forma diferente para a tua vida, analisado a tua rotina, hoje, o teu empreendimento ia demorar mais para acontecer. Porque você não ia ter tempo para ele. Sim. E hoje não, Sim. hoje a Aldênia já tem Não tenho dúvida. alunas, né? A Aldênia tem alunas para cuidar, a Aldênia tem o Instagram, tem várias coisas que ela tem que cuidar do negócio dela, parte financeira e tudo mais, e que se ela não tivesse olhado para a rotina dela com carinho, uma rotina bem frenética, ela ia estar muito mal. E hoje você continua dormindo as suas 8 horas por dia, né? Continuo dormindo. E uma coisa que eu acho que é importante, que fez muita diferença e que está muito alinhado com o que você coloca todo dia de conteúdo no seu Instagram, que eu acompanho, é o planejamento, né? Você sempre falar dessa questão de planejamento. E o que aconteceu? Por exemplo, eu comecei a empreender realmente ali, como dizem, na linha de frente, mesmo com o cliente, faz pouquíssimo tempo. Mas eu já estou trabalhando nisso há quase um ano. Porque o que eu fui fazendo? Eu fui me planejando, organizei. E na época que eu fiz o desafio com você, eu não tinha ainda iniciado o contato com o meu cliente. Eu ainda não tinha conteúdo no meu Instagram, eu não tinha meu site montado. Eu não tinha nada disso. Então, assim, o que eu fiz? Eu me planejei. Quando eu pensei assim, meu Deus, eu vou entrar numa rotina insana, maluca. O que eu vou fazer para conciliar tudo? O que eu fiz? Fui atrás de uma solução. Antes do problema. Eu não esperei entrar no caos e falar assim, Luana, socorro. Às vezes eu peço para ela ajuda, mas normalmente é parte mais de tecnologia, né, Lu? Sim. Que eu apanho um pouco. Mas eu me antecipei e pensei assim, poxa, o que eu posso fazer para não entrar na rotina maluca? O que eu posso fazer antes? Porque se eu estivesse lá dentro, seria mais difícil ainda para eu fazer as mudanças. Por exemplo, eu já teria começado a minha empresa errada, já teria organizado errado, né? Eu teria um retrabalho, eu teria que refazer. Como eu procurei antes essa solução, que foi a Luana que eu encontrei na época, eu não tive esse retrabalho. Eu já fiz certo, eu já comecei correto. E isso para mim é outra coisa que você está falando muito da minha rotina, o que mudou. Mas, Luana, assim, a minha rotina mudou, eu ganhei bastante tempo que eu mudei aqui de exemplo, mas esse planejamento que eu fiz antes me fez talvez ganhar um dos maiores tempos, assim. Com Isso certeza. acho que foi o mais transformador para mim. Então, além da rotina, que a rotina é ali o dia a dia que você vai batendo todo dia, mas o planejamento do todo. E isso que eu aprendi muito forte com você, que eu pego até hoje os seus posts e eu falo, olha, isso aqui eu vou fazer, e aplico. Mas já dentro de algo mais organizado, que eu não deixei chegar ao ponto de caos para chegar agora no desespero e tentar mudar. Sim, com certeza. E você falou uma coisa muito legal. Você pega os meus conteúdos e aplica. Aplica, gente, só lê. Eu sei que tem um monte de gente que só lê, que curte e tal, e não aplica. Gente, se não aplicar, não vai fazer o menor sentido. Porque o que eu tô colocando lá é o que eu já passei, é o que eu já sei. Então, se você não aplicar, não vai fazer sentido, né, Aldênia? Se não pegar e pôr a mão na massa, né? Não vai fazer. Sempre salvo. Você pode olhar lá os seus posts, eu sempre salvo. E salva! Porque são posts, eu salvo porque, assim, eu sei que ali, na hora, eu não vou conseguir ler e já aplicar naquele momento, né? Mas eu leio e falo, putz, isso aqui vai fazer diferença para mim. Aí eu já salvo. Porque eu sei que a hora que eu tô mais tranquila, né, que eu vou pegar para me organizar, aí eu vou lá, leio, vejo o que é para fazer, e aí sim eu faço. Então, é o fato de novo, se organizar. Não é você falar, poxa, eu vou ler aqui, mas eu não consigo fazer isso agora. É lógico, eu também não, né? Mas deixa ali guardadinho, porque você vai chegar no final de semana, que talvez seja mais tranquilo, ou à noite, em casa, né, na rotina de cada um, e vai falar, poxa, peraí, deixa eu pegar, deixa eu ver o que a Luana tá falando aqui. E aplicar. E aí faz diferença. Aplicar. Isso que faz Posso diferença. te garantir que faz.
Então, assim, Aldênia, você acha que o 21 dias mais produtivos foi muito importante para você nesse momento mesmo? Que você estava começando Foi. o teu negócio, assim, né? Que você ia começar essa rotina com o teu negócio. Foi realmente, assim, pontapé para ter toda essa organização, assim, para você? Foi para já pensar em começar organizado. Foi Uhum. de pensar em começar. Ó, para você ter ideia, eu vou dar um exemplo que é meio esdrúxulo, tá? Mas Ah, assim, relaxa. no meu trabalho, lá no meu lá onde eu trabalho CLT, é, eu salvo tudo na minha área de trabalho. É Sim. desesperador, todo mundo fica louco e olha para o meu computador e fala: você é louca, você salva tudo aqui. E eu salvo mesmo, porque tudo que eu não posso perder, tipo assim, eu não posso me perder naquele monte de planilha, eu salvo lá. Aí agora vamos para o meu empreendimento, tá? Se Uhum. você abrir meu computador, está tudo organizado por pasta. Tudo com numeração, assim, mentoria, número 8. Então, tipo, ele já está numa ordem que eu coloquei numérica para que eu saiba exatamente o que eu Maravilhoso. tenho que fazer dentro de cada pasta, o que tenho que fazer. Agora você fala assim, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Só que por quê? Porque lá eu sigo uma outra linha, né? Uhum. Eu tenho outra atividade. Aqui não, eu comecei organizado, eu comecei pensando que eu precisava ter toda a informação rápida, porque eu não tenho tempo, então eu preciso ser eficiente, né? E Quanto foi isso que menos eu acho que, tempo, quando eu falo que mais produtiva, né? você precisa ser, exatamente. Lá não, eu tenho meu tempo, todos os dias eu tô lá, o dia inteiro, então assim, se eu perdi o arquivo, eu procuro ali uns 10 minutinhos, eu acho. Em casa eu não tenho seu tempo. Então, é isso, quando você fala se foi importante e foi um pontapé, foi, e eu te mostro aqui nitidamente a diferença do que é uma profissional que tá lá no dia a dia da outra profissional que empreende, sabe? São duas profissionais Uhum. completamente diferentes. Por quê? Porque você tem pouco tempo. Igual você disse, né? Quanto É. menos tempo, mais produtiva você tem que ser. Porque se você fosse perder 10 minutos toda vez para achar suas coisas, você estava perdida. Agora, lá no trabalho é diferente, né? Você já tem mais tempo lá, né? Mas. E aí, Dani, eu quero te perguntar o seguinte: você indica, assim, para as pessoas fazerem o curso comigo e passar por essa experiência, assim? Você acha que vale a pena? Muito. E assim, para mim, foram 21 dias, né? Até eu falo, Uhum. ninguém muda radicalmente em 21 dias, Não. mas é o que você aprende em 21 dias, assim, você vai aprender o que fazer para você continuar nos demais dias da sua vida, da sua rotina. Eu super indico, inclusive, eu recomendo o seu Instagram para um monte de gente. Tem várias pessoas que eu falo assim, segue a Luana, segue a Luana, e eu encaminho. Por quê? Porque eu acho que o que é importante a gente compartilhar, o que eu até falei isso uma vez para você, quem ajuda a gente nessa jornada, né? No meu Uhum. caso, a Luana me ajudou muito mais na minha jornada de empreendedora, né, do dia a dia na minha rotina que impacta no meu Sim. empreendimento, e que eu vejo outras pessoas em situações mais caóticas que a minha, eu falo assim, ó, segue a Luana. Aí eu encaminho o seu Instagram para ela, porque assim, Aí. é, é verdade, é real isso. E aí eu falo assim, gente, eu gosto, e a gente tem pessoas que a gente gosta de graça, que eu costumo dizer, né? Como eu te disse, eu Uhum. não sei, eu vi um anúncio seu, não sei porque me identifiquei de cara, e desde então já logo de cara eu comprei o curso, e aí a gente continua até hoje se Essa falando, conexão, né? é, e isso é muito importante. O que a internet traz de presente para gente, né? É isso. E eu super indico, eu só não indico o curso, como eu sempre indico sempre as pessoas te seguirem, porque eu sei que você tem outros serviços também, né? E Sim, aí cada sim. pessoa olha para o seu serviço e fala assim: bom, esse aqui me atende mais, esse aqui né, cada um olhar para a sua necessidade. Então eu indico o curso que eu fiz, mas eu também indico a Luana para que eles vejam outras possibilidades. Isso, gente, porque igual a Eudênia falou, quando a gente tem uma ajuda ali, igual ela trabalha com as meninas que estão grávidas, sabe? É muito importante você ter esse tipo de ajuda. É fundamental
para que você consiga, né, ter alguém que te apoie, porque uma pessoa que vê de fora, às vezes a gente fala, mas eu tenho a minha família, mas a tua família nem sempre vai estar conectada com você naquilo que você necessita, sabe? E às vezes a tua família, ela tá ali todo dia com você, e talvez nem você escuta ela. Por quê? Porque você tá ali todo dia, já tem aquela parte da afinidade, e que talvez você tendo uma visão de fora, tanto no meu caso, que trabalho com autoconhecimento, produtividade, disciplina, foco, mudança de hábitos, como no caso da Aldênia, que trabalha com as mães de primeira viagem, né, estratégias e o enxoval e também a parte de pós-parto, é muito diferente, gente, é sério. Se você tiver a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, né, inclusive, igual eu te disse, vai ficar todos os links aqui, tanto no vídeo quanto no podcast, em todos os lugares, para vocês conhecerem, porque faz toda a diferença e realmente é transformador, né, Aldênia? Eu não tenho dúvida disso. E é transformador em todos os sentidos, né? Porque eu tô te falando isso porque eu recebo muito direct das meninas falando assim, poxa, a minha mãe quer que eu faça de tal jeito, mas eu não quero fazer desse jeito. Então, não é porque é sua mãe que ela sabe o que é melhor para você. Ela soube lá quando era criança, que ela estava cuidando de você. Hoje, você já é um adulto que passou por uma série de situações que te transformou no que você é hoje. Que não necessariamente bate com o que ela pensa. Eu vou falar, eu e minha mãe, eu tenho uma relação ótima com a minha mãe. A gente está super bem. Mas, assim, desde o casamento, o vestido já não bate. Porque são são pessoas pensando diferente. E essa situação de filhos, assim, até no pós-parto, é muito forte. A mãe dá palpites da época dela e que hoje já está completamente diferente e que não funciona mais. Imagina se não funciona mais a história do chazinho, imagina o carrinho. Você acha que ela sabe o que você tem que comprar? Não sabe. Ela não sabe mais, ela quer ajudar, mas ela não sabe. Ela não é E isso especialista serve pra nisso, né, gente. Aldênia? Então, assim, serve para, no meu caso, que todo mundo acha que sabe, todo mundo é meio palpiteiro, quanto no seu, ainda mais, assim, a questão de autoconhecimento é mais específico ainda, porque você precisa de um profissional real ali, uma pessoa que realmente se qualificou naquilo, né? E agora, no meu caso, eu também me qualifiquei, também estudei, sou mãe, mas todo mundo acha que entende, sabe? É verdade. Essa. Mas assim, gente, falando bem sincero para vocês, passem por isso, sabe? Passem por essas experiências, fazem todo sentido e te ajuda muito. Se permitam, né? Se permitam, com certeza se permitam. Vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai economizar choro, tristeza, frustração, né, Aldênia? A gente fala muito sobre isso, sobre frustração. Tem saúde envolvida aí, né? Saúde, com certeza. Aqui, né, no lado da produtividade, né? Você ser produtiva. Por exemplo, a Aldênia tem uma rotina muito louca. Se ela não tivesse organizada, ela tava à beira de uma síndrome de burnout, o estresse lá no pico. Verdade. E ela não passa por isso. Por quê? Porque ela se organizou, ela passou pelo processo 21 dias mais produtivos, igual que ela acompanha meus posts e vai se organizando para isso. Se ela não tivesse planejado isso, com certeza, ou ela estaria a ponto de desistir do negócio dela, ou ela estaria com a saúde prejudicada. A mesma coisa são as mães que têm os bebês após o parto. O que acontece? Elas estão tão desesperadas, tão loucas, que elas acham que tem que dar conta de tudo, que sim, gente, é uma realidade muito verdadeira. O pós-parto não é simples, não é fácil, e deve ser, sim, cuidado com toda certeza, tá? E ter uma ajuda de quem já passou por isso faz toda a diferença, com certeza, né, Aldênia? É isso aí. Falou exatamente o que eu penso. Com certeza. Gente, foi muito legal, Dani, eu amei, foi muito bacana essa conversa, agregou muito. Eu acho mesmo. Que as meninas que forem a ouvir esse podcast, que forem assistir o vídeo também, vão se conectar, vão entender que sim, é possível, né, Dani? Mesmo tendo 3 jornadas, é possível ser produtiva, é possível ser organizada e ser feliz, né? Continuar sendo feliz. Não é necessário viver triste, frustrada, ansiosa, porque acha que não tem tempo. Não, dá tempo, né, Aldênia? Não para tudo, não na perfeição, porque perfeição não existe. Não existe perfeição. Eu acho que esse é o ponto, né, Lu? Não querer ser tudo, ser perfeito em tudo. É lógico que você quer fazer do melhor que você puder, mas perfeição você não vai conseguir em tudo.
né? Então, e não se frustrar de dar errado, porque, como você falou, sempre pensar no plano B, em alternativas, porque isso vai te deixar mais tranquila pensando assim, poxa, se não der certo desse jeito, vou fazer de outro jeito. E tá tudo Quando certo. você fixa numa única alternativa e não dá certo, aí você se frustra. Com certeza, com certeza. E aqui eu falo muito sobre isso, sobre o teste. Só que esse teste tem que ser feito dessa forma, você tendo orientação, você sabendo como que você pode melhorar e com certeza, né, foi muito legal mostrar isso, sabe? Eu queria muito mostrar isso, porque é a realidade de muitas de vocês que estão aqui ouvindo, pessoas que querem fazer essa transição de carreira, mulheres que têm filhos e acreditam que é super difícil. Eu recebo diariamente perguntas sobre como eu organizo a minha vida com o filho, eu queria mudar minha carreira, eu queria melhorar, eu queria fazer... Gente, tá aí a prova viva da Aldênia que ser produtiva e planejada faz toda a diferença e é uma rotina equilibrada, Toda. né? Rotina organizada Sim. faz toda a diferença, gente. Aldênia, muito obrigada de coração mesmo por você ter participado. Eu acredito que vai ajudar muitas meninas e com certeza o que você faz também vai ajudar muita gente por aí, tá bom? Muito obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço. Foi muito gostoso mesmo, porque você vê o quanto tem de conexão, né? Uhum. E eu fico feliz de mostrar para as outras pessoas que, assim, eu estou nessa fase, né, de transição e que sim é possível. Lógico que a gente precisa pedir ajuda, né? A gente precisa reconhecer que a gente precisa pedir ajuda. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo sozinha. Isso serve tanto na questão de produtividade, que foi o que eu fiz, quanto também quando a gente vai ser mãe. E assumir que a gente precisa de ajuda é mais assumir que você é mais forte, na verdade, do que assumir que é uma fraqueza, porque aí mostra que você tem total noção do que você está passando, né? E quando você pede ajuda, você tem um parceiro ali te direcionando e te deixa as coisas mais leves, né? E ter essa leveza na vida que faz a diferença, né? Pra gente Total. conseguir levar uma vida mais leve. Por isso que eu prego o estilo de vida produtivo, que tem tudo a ver com isso que a Aldênia falou. Então pode ver, ela aprendeu bem comigo. Aprendeu bem, porque é exatamente isso que ela falou. É ser produtiva assim, ser organizada assim, mas com leveza, com tranquilidade e com calma. Isso que faz todo sentido. Aldênia, brigadão. Muito obrigada de verdade. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau!